Eu quero pé, vamos receber a palavra nessa noite. Aleluia. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma noite de vitória, né? Aleluia. Já ouvimos palavras maravilhosas, né? E o que a gente tem que ter nos dias que estamos vivendo é cuidado. Cuidado, porque se a gente gosta da salvação e quer ser salvo, temos que ter o maior cuidado para não se contaminar. Porque às vezes você vai na igreja e acha que você vai chegar mais perto de Deus, você vai se contaminar com as coisas erradas que você encontra lá. A gente tem que ter inteligência, irmão. Saber onde que está Deus, onde que Deus está falando, onde que tem testemunho, onde tem a palavra de Deus verdadeira. Porque as pessoas estão usando as coisas para ganhar dinheiro. Sempre foi assim, sempre do começo ao fim, teve os espertos que ganham dinheiro. Porque é só você ver, uma igreja bilionária, cheia de avião para lá e para cá, canal de televisão, isso não é nada de Deus. Deus veio trazer isso para ninguém. Automaticamente, só quem não sabe que isso é mentira, é quem não tem mente de Cristo. Porque é só olhar como Jesus andou. Quando foi que Jesus chegou em algum lugar mostrando riqueza, mostrando bem material? Não. Jesus, quando entrou em Jerusalém, no dia que ele entrou lá, ele entrou montado numa jumenta emprestada, não era nem dele, era emprestado. Foi lá e pediu, vai lá pelo dono, fala que o mestre vai precisar dela. Ele entrou em Jerusalém, no dia que foi gramado, e quando chegou no templo, o que ele fez? Chegou no templo, ele expulsou todos os cambistas que vendiam, expulsou no chicote todo mundo, e disse, a casa do meu pai é lugar de oração, para vocês transformaram a casa do meu pai em convite de ladrões. Então é isso. Então sempre a gente tem que ter cuidado, que hoje está a mesma coisa. Hoje está cheio de ladrão fazendo negócio da obra de Deus. Nós vamos ler uma palavra no livro de Daniel. Vamos ver por que Daniel foi usado por Deus. Essa noite a gente vai ver qual é o caso. Porque tem gente que quer ser usado por Deus, mas não quer pagar o preço que tem que pagar, né? Então está aqui no livro de Daniel primeiro. Vamos ler alguns versículos aqui, vamos ler até o... Vamos ver se nós lemos o primeiro inteiro, para nós entender essa passagem aqui. Essa passagem é um grande ensinamento para nós nesse dia de hoje, né? Então está aqui. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Juda, veio Nabucodonosor da Babilônia a Jerusalém e situou ali. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Juda, uma parte dos filisteiros da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os outros filhos na casa do seu tesouro, do seu Deus. E disse-lhe ao rei Atanás, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linguagem real dos princípios, e jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, de toda a ciência, de entendimento, no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, que lhe assentasse, né, as letras da linguagem dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção de guardia do rei, do jovem, que eles bebessem e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Juda, Daniel, Ananias, Misael e Azaria. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel lhe pôs de Betazar, Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azaria de Abednego. E Daniel lhe propôs no seu coração não se contaminar com a porção de guarania do rei, com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu-lhe ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora,
Deus fez com que Daniel achasse graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos: Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois que verá ele vosso rosto mais triste do que dos outros, rei da vossa idade. Assim, porém, em peregrinar a minha cabeça para com o rei. E então disse Daniel, despeceiro, a que o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e a experimentasse a porção do seu servo de 10 dias, que se nos 10 legume e comida e água a beber. E então se aproximou dele diante os 10 e apareceram-se aparência do jovem que comia a porção da iguarania dos reis, e conforme via proceder para com os teus servos. E eles constituíram aproximadamente 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram, e o seu semblante melhor, e eles estavam mais gordos do que os que comia, do que o jovem que comia as guaranias do rei. E assim o despeceiro tirou-lhe por alção de guarania, e veio de que deveria beber-lhe água e legumes. E quando, antes que o jovem, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda a letra e sabedoria, mas a Daniel lhe deu entendimento em toda a visão e sonho. E o fim dos dias, eis que o rei tinha falado que eu trouxesse o chefe dos eunucos, e trouxeram diante de Nabucodonosor. E o rei lhe falou com eles, entre todos, e não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, portanto, ficaram assustados diante do rei. E toda a matéria, sabedoria e entendimento sobre o que o rei lhe perguntava, e achou 10 vezes mais sábio do que os astrólogos que havia em todo o reinado. E Daniel lhe permaneceu até o primeiro reinado do Sírio. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas lembra o texto inteiro? Porque para falar de Daniel, não dá para ler para nós entender, né? Então a gente vê a trajetória desses jovens, como eles foram alcançados pelo amor de Deus, porque eles tiveram entendimento. Eles tiveram um grande entendimento, porque Daniel viu que no meio desse negócio tinha alguma coisa errada, e ele foi, e ele já estava num lugar onde ele tinha que ter mais fé em Deus e mais convicção em Deus, porque ele já foram levados no lugar à força, já tinha saído do seu país, já estava lá. Então ele tinha que confiar em Deus totalmente. Então Daniel, os seus companheiros, Deus já mostrou para eles que eles não deveriam se contaminar. Então Daniel contou ao chefe dos eunucos, e Deus, como estava com ele, foi dado essa oportunidade, essa prova de provar 10 dias, e se durante os 10 dias eles não tivessem nenhuma diferença, ia tirar definitivo. E assim aconteceu, né? 10 dias foi feito o teste, e disse que os jovens estavam mais bonitos, mais gordos e mais inteligentes do que os que comiam a comida do rei e tomavam o vinho do rei e sentavam na mesa do rei. Ou seja, significa o quê? Que sempre quando nós fazemos as coisas de Deus corretamente como está, nós vamos brilhar, nós vamos crescer, nós vamos ter entendimento, porque o nosso entendimento não vem
do homem, nosso entendimento vem de Deus. E Daniel sabia muito bem disso, que o entendimento que ele precisava não ia vir do rei, mas ia vir de Deus. E a gente vê como Daniel foi usado e como Daniel recebeu de Deus a interpretação do sonho e a inteligência, né? Ele era muito inteligente e foi Daniel que salvou o reinado lá na frente. A gente vai ver que depois que termina essa prova, termina, é como se fosse uma faculdade, essa faculdade que termina tudo isso, e ele, o jovem, e o Nabucodonosor, ele tem aquele sonho, e ele chama os astrólogos, chama toda a sabedoria, chama todos eles e não consegue interpretar o sonho. Então, Nabucodonosor dá uma ordem para matar todos os estados da Babilônia, dá uma ordem para matar todos, inclusive Daniel e os seus colegas, né? Mas quando ele sabe da história, Daniel sabe e pede um prazo, e pede para introduzir uma mensagem para o chefe, para que desse um prazo, para que ele pudesse clamar a Deus. Eles reuniram e clamaram a Deus, e ali oraram, e Deus deu a resposta do sonho do Nabucodonosor a Daniel. E Daniel salvou todos ali. Por quê? A sabedoria não veio da parte dos que comiam na mesa do rei, nem dos que comiam a melhor comida e bebiam o melhor vinho. Porque essa palavra é tão interessante no dia de hoje, que tem pessoas que é crente mesmo. Existem pessoas que é crente, mas quer estar no meio de fama, quer estar no meio de pessoas famosas, quer estar em igreja rica, igreja bonita, igreja que está cheia de aparelhagem, montando coisa do mundo. Isso simboliza isso. Simboliza isso. Não adianta você estar num lugar a qual Deus não vai te capacitar, a qual Deus não vai te encher. Porque se tem uma coisa que o crente tem que ter, é capacidade espiritual. É poder de Deus. Até os índios falam que o crente sem poder, ele cai. Então nós temos que ter poder de Deus em nossas vidas. Então Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego receberam de Deus algo que ninguém recebeu. Porque eles também abriram mão daquilo que foi oferecido a eles. Abriram mão da vaidade. Abriram mão de estar sentado na mesa do rei e participar do manjar do rei. Porque ele sabia que aquilo ia contaminar eles, ia tirar eles da visão de Deus e da palavra de Deus. Então, como é que nós vamos ser usados se nós não abrir mão da vaidade, não abrir mão das coisas que nos contaminam, não abrir mão de tantas e tantas coisas para poder ter o poder de Deus? Porque se nós não abrir mão dessas coisas, nós estamos contaminados. Então aqui, uma palavra de sabedoria. Daniel se tornou governador de todos da Babilônia. Se tornou chefe dos eunucos, chefe de todos, porque o rei achou graça dele. Glória a Deus. Foi a mesma coisa. Daniel tinha o dom de interpretações, como José também tinha o dom de interpretações. José se tornou governador, por quê? Porque ele parecia com Daniel. Ele também se previa, se guardava e não se contaminava. Então a gente está vendo nessa noite, vê na Bíblia, as pessoas que venceram. Eles venceram por quê? Porque eles foram perseverantes. Eles venceram por quê? Porque eles não se contaminaram. Eles não andaram, Maria vai com as outras. Tem pessoas que estão na igreja, tem pessoas que é crente, mas passa a semana inteira, vai na igreja, vai de outra, vai em um lugar, vai em outro, e não sabe o que está buscando, não tem discernimento, porque você não para num lugar para Deus falar com você, para Deus te instruir, para Deus te capacitar, para Deus te alicerçar, para Deus trazer uma força sobre você, trazer uma estrutura sobre você, porque sem estrutura, o crente não consegue estar de pé. Então nós temos que estar estruturados, nós temos que estar alicerçados, nós temos que ter uma igreja para nós congregar, firme, um pastor de confiança, para nós não perder a direção diante de Deus. Porque no livro de Hebreus está escrito que o pastor vai dar de conta das ovelhas que está com ele. Ele vai dar de conta, ele tem que zelar por ela e também tem que cobrar dela. Porque se o pastor não cobrar das ovelhas, as ovelhas vão perecer. Porque se o pastor vê a ovelha indo para o lado do matador ou saindo fora da palavra, a obrigação dele é chamar a atenção dessa ovelha e botar ela no caminho certo. Nem que ela ache ruim. Se o pastor chama a atenção de qualquer pessoa e fala que ele está chamando a atenção porque ele está errado, e se ele não aceitar, é porque ele não é ovelha, é bode. Os bodes não aceitam ser corrigidos, não, mas a ovelha sim aceita ser corrigida. As ovelhas de Cristo, elas aceitam ser corrigidas.
mas os bodes já não aceitam. Os bodes quer dar coisa, quer pular, fica nervoso. Então é a hora que o pastor vai saber quem é ovelha e quem é bode. Porque quem é ovelha, ele apanha calado, vai para o matador calado, e ele está ali caladinho para receber a palavra de Deus, para se encher do poder de Deus, né? Então, o que o Senhor está constituindo nessa terra? É ovelha ou bode? Jesus está construindo ovelhas. Porque quem vai morar no céu não é bode, é ovelhas. O Senhor diz na palavra do Senhor, lá em Mateus, que colocará as ovelhas à sua direita, mas o bode colocará à sua esquerda. E ele vai dizer: vem bendito, possui por herança o reino do meu Pai que está prometido desde o começo. E ele diz que as ovelhas que vai tomar posse do reino de Deus. Mas os bodes não vão poder entrar lá, porque lá não entra bode. Os bodes vai ficar à esquerda, simboliza a perdição, simboliza o inferno. Mas os que tiver à direita vai morar no céu, porque é isso que nós estamos buscando o conhecimento de Deus, buscando a sabedoria do alto, para que nós possamos ter direito em moradia no céu. Então nós estamos vendo nessa noite palavra de sabedoria. Aí nós vê a trajetória de Daniel quando ele estava rei Dário. A trajetória de Daniel quando o Satanás levanta contra ele e faz constituir aquela falsidade, constituir aquela roma de pessoas falsas para tentar desmerecer Daniel. Cria aquele decreto que Daniel, quem encontrasse uma pessoa orando e fazendo qualquer coisa que não fosse o rei Dário, não fosse, tinha que ser lançado para a cova dos leões, né? Então a gente vê toda a falsidade e a gente vê também o preparamento que tinha Daniel desde esse tempo, porque ele começou aqui. Ele começou aqui, foi aqui que ele começou a se preparar para enfrentar a vida espiritual. Então no dia que nós aceitamos Jesus, nós começamos também o nosso preparamento espiritual para nós enfrentar a jornada espiritual até o fim, para nós não sair fora dos caminhos de Deus. Porque tem pessoas que se batizam e quando é um pouco dia está fora do caminho de Deus, porque ele não quer se preparar, não quer se alicerçar para que cada dia ele cresça na graça e no conhecimento, como cresceram esses homens que cresciam na graça e no conhecimento, que tinham sabedoria do alto céu e procurava a se destacar no meio de uma nação a qual estava ali sendo refém deles, mas estava brilhando. Ou seja, aqui com essa palavra nós vemos que se cumpre a palavra de Deus, que se nós estamos com Deus, você vai para o inferno e lá você vai brilhar. Se você está com Deus, em qualquer lugar que você for, você vai ser bem apresentado, porque Daniel estava ali, como levaram ele para lá, eles foram dos cativeiros, foram aos cativos, mas ele estava brilhando em outro lugar, ele estava ali fazendo com que a palavra de Deus fosse destacada através dele. Ele estava ali representando Deus como ninguém conseguiu representar como ele. Então ele estava ali mostrando que o Deus que ele servia era maior do que o Nabucodonosor, era maior do que o rei do Nabucodonosor. Ele estava mostrando para aquele povo que ele era maior do que aquelas seitas, que era maior do que aqueles enganos que tinha naquele lugar. Então ele venceu naquele lugar. E nós também venceremos em todas as etapas, se nós assim guardar a palavra do Senhor, como esses homens guardaram. Porque hoje tem muitas igrejas que falam essa palavra e começam a traduzir de forma diferente. Começam já a dizer para aquele irmão: está vendo? Deus vai derramar em você o espírito de Daniel. Aí se derramar em você a sabedoria de Daniel. Começa a enganar o povo. Começa a enganar o povo com essas conversas. E não diz que Deus pode derramar a bênção em nós, mas nós temos que fazer como eles fizeram. Nós temos que obedecer como eles obedeceram. Tem pessoas que pregam na passagem de José. José foi governador do Egito, ele diz: olha, Deus está dando o governo hoje para você. Mentira, Deus está dando sabedoria para você não cair. Deus está dando sabedoria para você não jogar fora o que Deus te colocou nas mãos. Deus está dando sabedoria para você chegar mais perto do Senhor Jesus Cristo. Porque uma coisa é certa, todos nós que estamos na igreja temos que colocar em mente: para que nós queremos dinheiro ou riqueza se nós não vamos ficar aqui? Nós estamos aqui se preparando para ir morar no céu. Nós estamos aqui se preparando para ir morar na Nova Jerusalém, que está preparada do céu, que vai ser descida do céu para essa terra. Então é isso que a gente tem que entender, que o preparamento que está para acontecer em nossas vidas vai ser grande, mas nós temos que entender que essa palavra está dizendo para mim e para você. Aí nós vemos os jovens se prepararam, eles representaram Deus muito bem.
Mas ele falar do livro de Daniel é riquíssimo, porque essa história começa no primeiro, mas depois tem a interpretação do sonho, depois tem mais coisa que Nabucodonosor criou, a estalta dele que ele criou, e pede os servos do Senhor se prostrar e adorar ele. E outra vitória que tem, o povo de Deus, eles têm vitória de novo, por quê? Porque eles eram preparados. Daniel foi escravo da cova do leão, e os seus companheiros da fornalha de fogo ardente, né? Então, por que eles? Porque eles estavam obedecendo a palavra de Deus, estavam no caminho de Deus. Porque tem muita gente que você vê perecer, vê morrer, sendo servo de Deus, e sendo porque ou chegou a hora de morrer, então porque não prestaram atenção. Ou seja, os irmãos entender melhor. Onde que está a passagem que nós vamos entender melhor? No livro de Mateus, as 10 versículos, versículos dentro. Tem pessoas que estão no caminho de Deus, mas ela é louco. Não tem prudência para as coisas de Deus, não tem entendimento das coisas de Deus. Ou se tem, e faz que não tem. Então, é um exemplo que só vai entrar no céu quem está preparado. 5 estavam preparados e 5 não estavam preparados. Nesse caso aqui, Daniel e seus colegas estavam preparados para ter de Deus revelações, ter de Deus interpretações, ter de Deus dons espirituais para revelar e para discernir as coisas, e através disso crescer espiritualmente, porque cada vez que ele revelava um sonho a Nabucodonosor botava ele num cargo mais alto. Então foi aí que criou a inveja sobre Daniel, criou a inveja sobre os seus companheiros, por causa disso, porque ele estava cada vez se sendo elevado nos cargos lá na Babilônia. Quando foram nos olhos deles mesmo lá, chegou um tempo que quando Nabucodonosor, você sabe que Nabucodonosor se converteu no final, né? Ele se converteu devido a tudo isso. E Nabucodonosor, por ter se convertido, ele enfrentou os seus próprios colegas, o seu próprio povo, que não aceitou a conversão dele também. Mas ele não estava preocupado se ninguém aceita ele, não. Ele entendeu, como Daniel entendeu, como Sadraque entendeu, como todos que entenderam, que no final o que ele queria era se converter, mas foi dura a conversão dele, porque ele teve que passar 7 anos no mato. Ele andou como bicho, criou unha como bicho, ele é um animal, para poder reconhecer que Deus é Deus, que Ele é poderoso e maravilhoso. Então, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele quer dizer nessa noite que nós temos que buscar o grande conhecimento da parte de Deus e ser inteligente e guardar a palavra do Senhor, para que quando nós for chamados em algum lugar, ou quando nós for preciso fazer alguma coisa, nós tenhamos a palavra suficiente para ninguém nos ganhar. Porque o Senhor diz na sua palavra que o homem de Deus, ele ensine tudo e ninguém ensine ele. O homem de Deus ensine tudo, mas Deus não dá permissão para ninguém ensinar ele. Porque vem alguém e diz: eu quero revelar a vida do pastor Luiz, eu quero revelar a vida do pastor Fernando, do pastor José. Mas você não vai conseguir revelar a vida de mim, nem de ninguém, se Deus não der a permissão. Se Deus não der o discernimento. Porque Ele cumpre a sua palavra. Ele diz: aquele que me obedece e faz a minha vontade, ele decide tudo, mas ele não é decidido por ninguém, porque não permite. E por que é que Deus não permite? Porque o que tem de revelação falsa, que acontece por aí também, que a inveja entra na vida das pessoas, e as pessoas podem criar uma interpretação, ou criar uma revelação falsa, para derrubar o cristão, para derrubar o pastor, para derrubar alguém. Então precisa de um conselho forte, precisa de pessoas que estão do lado do pastor, que conheça ele, que esteja na afiação, para que isso não seja desabonado, que não seja atrapalhado, né? É isso que aconteceu. Teve um certo moço que estava aqui, olhando com a gente aqui, lá na sede, e ele teve um sonho, e sonhou com uma certa mulher. Ele teve um sonho, né? E ele veio contar esse sonho. Um sonho que ele teve não era nem para ter contado para ninguém. Porque, irmão, eu quero dizer para os irmãos, tem sonhos espirituais e sonhos carnais. E os sonhos espirituais, ele tem que confirmar com a Bíblia Sagrada. Se você tiver um sonho que não tem nada batendo com a Bíblia Sagrada, esse sonho não deve nem contar. Pede perdão a Deus, ora a Deus e vê que isso tem sonho que é nosso.
E aquilo que é para nós, você não vai falar para ninguém. Tem sonho que é para você falar e sonho que não é para você falar. Porque se você for falar um sonho que não é para você falar, como é que você vai explicar ele? Se ele não está batendo com a Bíblia, se não está nada disso, você não fala o quê? Você vai explicar? Ele se torna heresia. Então, se uma coisa que você vai falar se torna heresia, é melhor você ficar de boca calada. Então, nós temos que ter esse discernimento e esse cuidado. Então, quando Daniel ia revelar o sonho, Daniel tinha que falar o sonho e a revelação, porque o rei não aceitava ele falar o sonho, porque ele queria saber se o homem de Deus era esse, porque o homem de Deus tinha que revelar o que ele sonhou e a interpretação que ele tinha que interpretar, para poder o rei acreditar, né? Porque teve um que tentou interpretar esse, conta o sonho. Não, senhor, eu não posso contar o sonho. Quem tem que contar o sonho é você interpretar o sonho. Tinha esquecido, né? Deus tirou o próprio sonho dele. Já para isso, para isso. Que era para ele revelar os dois. Aí chegou Daniel e contou o sonho e contou a interpretação do sonho. É isso mesmo. Então, porque tem gente que, se ele tem inveja de você ou vê que você está bem sucedido espiritualmente, pode vir te atrapalhar. Conta um sonho falso ou cria uma situação falsa. Tem gente que fica sempre está criando alguma coisa contra eu, contra você, para desanimar nós, para deixar você triste, para criar uma história, uma narrativa contra você. Então a gente tem que ter muito entendimento para isso, para que quando for isso, repreender em nome de Jesus Cristo. Então, eu repreendi o cara na mesma hora e já falei, e ele vai apanhar, não apanhou, eu falei para ele, não vai contar esse sonho para ninguém, tu vai estar apanhando. Foi na casa do rapaz contar o sonho, o cara expulsou ele, disse, pastor, eu não matei aquele cara, porque o carro do senhor, não tinha matado aquele cara, não matei o carro do senhor. Tá bom, meu filho, deixa isso para lá. Então, tem sonho que tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, porque você vai conseguir interpretar um sonho, ou interpretar coisa se for de Deus. Tem sonho de Deus mesmo. Deus amostra de sonho também as coisas. Tem cada coisa maior que Deus amostra de sonho. Então, Deus vai dar em sonho, Deus vai dar em tudo, porque é que está falando. Né? Agora, nós temos que decidir o que foi Deus que deu, ou foi coisa da carne, você dormiu enfadado ou cansado, porque tem tudo isso também. Se a gente vai dormir, vai orar, vai buscar o Senhor e você está alinhado na palavra ali, com certeza o sonho que você vai receber é um sonho espiritual, é um sonho de Deus na sua vida, porque quando você está dormindo com Deus, acordando com Deus, Deus vai te revelar em sonho e esse sonho é real, porque você está ali ligado com Deus. Mas se a pessoa não ora, não busca o Senhor, não quer saber de Deus, e que sonho vai ter essa pessoa? Então nós temos que ensinar que os que são de Deus têm coisa de Deus para passar, os que não são de Deus têm heresia para passar. Então a gente tem que ter cuidado, com a situação. Então, trazendo por dia de hoje, Daniel, quando caiu naquela cilada, que esses satrapas fizeram aquele decreto falso, mas o que foi que aconteceu? Ele foi lançado na cova dos leões e o leão não conseguiu tocar nele, porque o anjo do Senhor estava lá e fechou a boca do leão. E dano nenhum aconteceu com Daniel, porque desde esse tempo aqui que ele foi chamado, e ele não se contaminou. Ele teve a oportunidade de se contaminar, porque quem é que não quer reinar o mais poderoso que teve sobre a face de toda a terra? O mais poderoso que governava o mundo inteiro dessa época era ele, que era o mais poderoso. Quem era que não queria ficar face a face com um homem tão poderoso desse? Quem era que não queria comer na mesa de um homem tão poderoso como esse? Aqueles jovens se sentiram muito orgulhosos, muito especial de ter recebido esse convite para participar disso, mas Daniel não se sentiu assim, porque Daniel não tinha ninguém nessa terra como o primeiro dele foi sempre Deus, era sempre Deus. Então, quando nós temos por Deus em primeiro lugar em nosso coração, nada vai tirar nós da direção do Senhor. Não vai ser rei, não vai ser governante, não vai ser ninguém, não vai ser ninguém que vai tirar, porque o seu foco é Deus, e é com Ele que você vai continuar, é com Ele que você vai estar ali firme, é com Deus que você vai estar, porque é Deus que vai capacitar, é Deus que vai revelar seus mistérios, é Deus que vai dar sabedoria do alto céu. Então, nós estamos vendo aqui os dons que recebeu Daniel, essa narrativa de interpretar o sonho, de conhecer o mistério de Deus revelar os mistérios, porque fala, na folha aqui nós vamos encontrar
ele orou e Deus revelou o mistério do rei. E ele foi lá e contou e salvou todo aquele povo que estava decretado morrer no dia seguinte. Porque se não tivesse chegado na hora certa, se não tivesse aparecido ninguém para interpretar o rei, o que o rei queria saber, já estava decretado para matar todos os estados da Babilônia, para matar todo aquele povo, inclusive Daniel e seus colegas. Então, através de Daniel teve a revelação de Deus junto com os seus colegas que oraram, e Deus revelou para ele, foi lá, interpretou o sonho e salvou todo mundo que estava decretado para morrer. Você vê, o mundo de Deus, a mulher de Deus, tem o poder de mudar a história de outra pessoa, de mudar a história de um rei, de mudar a história de um país, mudar a história de uma cidade, mudar a história de um lar, de uma casa. Tudo está em nossas mãos quando nós assim obedecemos a palavra de Deus. Uma igreja tem um poder muito grande de mudar a história. A igreja que está ligada em Deus, ela tem o poder de mudar essa rua, de mudar esse bairro, de mudar essa nação, de mudar esse lugar que essa igreja está aqui nesse lugar. A igreja, quando ela se entrega totalmente a Deus, ela tem o poder de transformar esse bairro aqui já ali em Itapuã. Se nós realmente se dedicar a Deus, nós buscar como é para buscar, como buscava esse povo antigamente, como buscava Daniel, como buscava esse povo, nós vamos receber de Deus o poder de mudar essa rua, o poder de mudar os moradores das cadeias. Não importa que ele tenha um coração duro, não importa qual é o coração dele, não importa qual é os pensamentos dele, não importa qual é o que eles estão vivendo, importa que Deus, quando entra, ele quebra, Deus, quando entra, ele muda, Deus, quando entra, ele faz as coisas acontecer. O que precisa é Deus estar em nossas vidas, o que precisa é Deus estar em nós, se nós estar nele, e tudo vai acontecer. O que vai precisar é isso que precisa. Isso que o Senhor quer que nós entenda, que o segredo está com Ele, o mistério está com Deus, está tudo com Deus. E se nós se entregar a Ele vai desenrolar esse rolo em nós que muitas vezes não entendemos. Coisa que nós não entendemos, mas não passar a entender. Coisa que o homem não entende, vai passar a entender. Porque a palavra de Daniel é uma revelação, é uma palavra revelada, é uma revelação para mim, uma revelação para você, é a palavra revelada para nós chegar perto de Deus. E a gente vê como foi interessante, como é interessante essa passagem tão maravilhosa, que ele sentiu de não comer, o manjar do rei, nem tomar do vinho do rei, nem sentar na mesa do rei. Ele disse, os eunucos, permita que seja dado só legume para nós e a beber água. Só isso que ele comia. E ali eles ficaram bem sucedidos e venceram a batalha e foram usados por Deus. E não tem os homens mais fortes diante de Deus, como fala a palavra de Deus, que depois de 10 dias apareceu o mais gordo. E depois que terminou a jornada, o Nabucodonosor chamou eles e disse que eles tinha mais sabedoria 10 vezes mais do que todos os sábios, do que todos da Babilônia que estavam com ele. Então, de quê? Por quê? Porque Deus derramou isso sobre eles. Está até escrito aqui, ó, que Daniel recebeu o dom, recebeu a inteligência de interpretar o sonho e de saber as coisas de Deus. Então, por isso que ele salvou, por isso que ele recebeu a responsabilidade de interpretar o sonho para escapar. E não foi só um sonho que Daniel interpretou, faz vários sonhos, foi só um. Daniel também interpretou o sonho, o último sonho que ele interpretou, o sonho da árvore grande, da estátua que ele falou que era ele, e que Deus ia derrubar, ia cortar, ia encorrentar, que era o tempo que ele ia ficar lá fora. Ele foi o que aconteceu, porque ele estava andando no seu palácio, andando no seu reinado, e ele pensou no seu coração, eu que criei tudo isso, eu que fiz tudo isso, eu sou Deus, inventou disso. Deus tirou o entendimento dele e ele entrou no mato e virou animal 7 anos lá andando com os animais. Depois Deus tirou o entendimento de novo. Depois tirou o entendimento de novo. O que aconteceu? Abriu a mente dele de novo e ele glorificou a Deus. Ele começou a glorificar a Deus, começou a louvar a Deus, e foi que Deus mudou de novo e trouxe ele para o reinado dele de novo. Dessa vez ele se converteu. E ele se converteu ao Deus. Dessa vez ele se converteu porque ele viu que não adiantou e não adiantava bater de frente contra um Deus tão poderoso como esse Deus que nós servimos. Então Deus também usou Nabucodonosor para cobrar do povo que desobedeceram a ele. Como Jeremias falou, de noite, falava de noite, que o povo tinha que se consertar, o povo tinha que obedecer, que ia acontecer, isso aconteceu, ninguém acreditou. Mas quando ele chegou lá e aconteceu o que aconteceu, o povo viu que foi real. Até chegou pessoas do meio dele dizer que Jeremias era
era um traidor, que Jeremias estava fazendo aquilo, e que Nabucodonosor tinha combinado com Jeremias para pegar o povo. Mas não foi nada disso. Deus estava usando Jeremias, estava usando as pessoas. Acontece tudo de Deus, que quando Deus usa para corrigir a pessoa, ele não aceita. Mas quando usa para dizer que ele vai ter um carro, vai ter uma casa, ele aceita, não é? Mas quando corrige assim, irmão, Deus está mandando você se consertar, irmão. Deus está mandando você orar mais, irmão. Deus está mandando você buscar mais. Deus está mandando você jejuar. Deus está mandando você se consertar no caminho dele. Ninguém aceita. Mas quando diz, irmão, Deus está mostrando aqui que a irmã vai ter uma casa mais bonita. Deus está mostrando aqui, irmão, que ele vai dar outra casa para a irmã, vai dar outro carro para o irmão. Oh, glória a Deus, é isso mesmo? Fica aqueles pulando. Então é isso que Deus vai oferecer para ninguém. Se eu falar isso aqui, eu estou mentindo contra o reino de Deus, estou mentindo contra os irmãos também. Porque cada um que está aqui, você sabe no seu coração o que você quer. Você está pensando nessa noite aqui, você colocou no seu coração o que você quer. Você não quer nada desse mundo. Quem é de Deus não quer nada. O que você quer é se preparar para morar com Ele. O que eu quero, o que nós queremos realmente é nos preparar para morar no céu. Porque nós estamos buscando não é nada desse mundo, nós estamos buscando é o reino de Deus. E nós vamos alcançar. E é isso que a igreja verdadeira busca. Busca o reino de Deus. E o reino de Deus é para eu e para você que estamos se preparando. Então, vamos nos buscar, vamos confiar no Senhor, vamos fazer como fez Daniel, como fez esse jovem. E eu estou falando sobre que era jovens, e o que precisa hoje é ter jovem buscando o Senhor. Nós vemos hoje que o jovem não quer saber. Se fosse no dia de hoje esse convite, o jovem ia ficar tudo lá no pé do rei, porque queria estar lá, queria se achar importante. Mas o que nós temos que fazer é buscar estar nos pés de Deus, nos pés de Jesus de Nazaré. É buscar o Senhor enquanto se pode se achar. É buscar Jesus, é louvar o seu santo nome, é estar na sua presença dia e noite, porque é isso que vai ser bom para mim e para você. Então, que Deus abençoe os irmãos, com essa palavra nos nossos corações, e assim a vitória vai ser grande. Vamos orar ao Senhor, para nós ir para nossas casas, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra e pedimos que nos leve nós para nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, Pai Todo-Poderoso Deus. Como o Senhor deu sabedoria a Daniel, deu sabedoria ao teu servo ali, que estava buscando a tua dê também a nós essa noite, Pai. Derrama da tua sabedoria sobre este jovem que aqui se encontra, sobre o jovem que vai assistir, que vai ouvir a sua palavra, Senhor. Alcança as suas vidas, vai de encontro às suas vidas, através do seu poder e da sua graça, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Abençoa os pastores dessa igreja, pastor Cícero, abençoa o pastor Fernando, pastor José Ferreira, abençoa os ovelhos dessa casa, abençoa os missionários, missionária Maria, missionária Dinha, abençoa lá na sede a minha esposa, os pastores que ali estão, faz um milagre naquele lugar, Pai, nosso irmão Noel, da sua família, nosso irmão Henrique, a sua família, meu Deus, faz milagre, faz maravilha, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, desde já no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre, amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, e todos digam amém. E ao Pai do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Calor de brejo.